Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos hoje com a nossa aula 220 do nosso curso Matemática Básica, trabalhando no momento aí com geometria plana, e hoje nós temos a companhia aqui na nossa aula do serzinho, de um outro serzinho aqui, né? Temos aí também o Dino 3000, e temos o senhor Macarrão Doidão da Silva Santos Sauro. Vocês podem ver que ele não é muito bom de matemática. Mas esse pessoal todo aqui está prestigiando a nossa aula de hoje. E para quem não entendeu nada dessa história aqui, isso aqui é a arte dos meus sobrinhos aí, né? Que resolveram aqui fazer alguns desenhos na lousa para prestigiar as aulas aqui do Professor Estrada. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar aí o tema retas paralelas cortadas por transversal. Nós vamos ver aí algumas propriedades envolvendo os ângulos, né, definidos aí nesta situação. É um tema bastante básico da geometria plana, mas que é importante, né, para a gente poder caminhar daqui para frente. Antes disso, porém, gostaria de fazer alguns comentários aí envolvendo assuntos da aula anterior, né, para a gente poder retomar alguns conceitos e também reforçar, né, e até mesmo, de certa forma, deixar mais claro, né, claros alguns conceitos que a gente viu. Bom, a gente iniciou a nossa playlist aí de Fundamentos de Geometria, né? Fizemos alguns vídeos em que nós vimos os axiomas básicos, né, da geometria plana, os conceitos primitivos como ponto, reto e plano, vimos questões dos postulados de existência, postulados de determinação, postulados de inclusão, postulados de separação. Depois nós abrimos aí a nossa playlist de Geometria, em que nós estudamos o conceito de ângulo, ângulo convexo, ângulo côncavo, ângulo nulo, ângulo raso, fizemos toda essa classificação, vimos a questão de ângulos complementares, ângulos suplementares, vimos a principal medida de ângulos, que é o grau, né? Que nós vimos aí que uma circunferência dividida em 360 partes. Aliás, a esse respeito, gostaria de deixar mais claro, dentro do nosso conceito de ângulo, né? Nós definimos o ângulo como sendo a união aí, né, de duas semirretas de mesma origem, mas que elas sejam distintas, né? E aí nós vimos o caso das semirretas serem iguais, né? Que aí nós temos o ângulo nulo ou então o ângulo de uma volta completa. Mas de qualquer modo nós definimos o ângulo como sendo a junção aí das duas semirretas com a região interna, né? A região interna compreendida aí, ou eventualmente a região externa, caso o ângulo seja côncavo, né? E para a gente simplificar, em vez de a gente ficar toda hora tendo que pintar essa região interna, achurar, né, esta região, nós entendemos o seguinte, que quando nós colocamos esse simples arco aqui, nós já estamos dando a entender que nós não estamos nos referindo a toda essa região interna. Enfim, por conta de nós termos definido o ângulo como toda a região interna, em conjunto com as semirretas, e não somente as semirretas, como alguns materiais fazem, é interessante para a gente diferenciar uma coisa, que uma circunferência ela tem 360 graus. No entanto, do nosso ponto de vista, é mais interessante nós pensarmos na ideia de que o círculo tem 360 graus, porque o círculo daí vai abranger toda essa região, né? Então, quando nós pensarmos neste ângulo completo aqui formado, isso vai formar exatamente 360 graus. Quando nós pensamos na circunferência, nós pensamos apenas no contorno, né? Então, circunferência, né, seria apenas o contorno. Uma vez que nós definimos o ângulo como sendo as semirretas junto com a respectiva região, então faz mais sentido para a gente pensar no ângulo de um círculo completo, que seria 360 graus, em vez do ângulo de uma circunferência. Mais para frente nós vamos falar em arco, medida de arco, né? E aí sim nós vamos poder falar na medida de um arco aqui, por exemplo, como sendo 30 graus, por exemplo, né? Mas aí a medida do arco vai ser definida com base na medida do ângulo central correspondente e tal, mas isso é coisa para um pouquinho mais para frente, que a gente vai trabalhar com isso. Mas, enfim, só para a gente poder deixar um pouco clara essa questão aí do nosso conceito de ângulo, que no nosso caso inclui esta região interna aqui.
Ou seja, quando nós falamos num círculo, nós estamos nos referindo à borda do círculo, que é a circunferência, em conjunto com a região interna daquele círculo, com a área, né? Com a região. Quando nós falamos circunferência, nós estamos nos referindo apenas ao contorno, né? De fato, a circunferência em si que nós chamamos, né? Um outro aspecto que eu gostaria de comentar. Nós vimos na aula passada que 1 grau possui aí 60 minutos, né? 60 minutos. E que 1 minuto possui 60 segundos, né? Então nós temos uma subdivisão do grau, né? E essas divisões levam em consideração a base 60, né? Que nós já argumentamos na aula passada, justificando aí nas aulas anteriores, nós estamos argumentando com base aí no fato de que os babilônios utilizavam muito o sistema sexagesimal, né? Que é a base 60. A questão de dividir a circunferência em 360 partes também tem a ver com isso. Enfim, nós já falamos isso em aulas anteriores. Eu gostaria de fazer, a esse respeito, 2 comentários com vocês. O primeiro de uma relevância um pouco maior e o segundo nem tanto, mais como cultura geral, como conhecimento para vocês. O primeiro comentário que eu gostaria de fazer é o seguinte. Os babilônios, né, a partir dos 60 segundos, da divisão em segundos, para eles, para a precisão que era necessária, não havia mais necessidade. Mas a princípio nós podemos ter isso aí, né? Porque, por exemplo, se nós temos um ângulo de 10 graus, 13 minutos, por exemplo, e 20 segundos. Pode ser que este ângulo não seja exato. Então, a partir daqui, desses 20 segundos, nós podemos trabalhar com o sistema decimal. Então, se não der 20 segundos exatamente, for 20 segundos e mais um pouquinho, aqui nós podemos fazer 20,32 segundos, né? Nós podemos ter uma precisão maior nesta casa dos segundos aqui. Ou, eventualmente, podemos apagar tudo isso aqui e já fazer essa previsão, né? Aqui na primeira casa, por exemplo, nós temos o ângulo de 37,84 graus, né? Nós podemos fazer já isso aqui de trabalhar com o decimal. No entanto, essa questão de trabalhar com o decimal já no grau, os babilônios preferiam não fazer isso aí, preferiam fazer as subdivisões em minutos e segundos, como eu fiz agora, e a partir dos segundos, essa subdivisão não era necessária, porque para a precisão que eles precisavam, isso não era necessário, né? Porque, veja só, 1 grau já é um ângulo muito pequeno, né? Se nós pensarmos no ângulo de 1 grau é menor do que isso aqui que eu desenhei para vocês ainda aqui. É menor ainda. Então, mas vamos imaginar que isso aqui seja 1 grau. Embora 1 grau seja ainda menor do que isso aqui, porque veja, é uma circunferência dividida em 360 partes. Então imagina que esse 1 grau nós dividimos em 60 partes. Ora, cada uma dessas partes, dessas 60 partes, se refere a 1 minuto. E esse 1 minuto nós podemos dividir em 60 partes também. Então quer dizer, essa divisão de 1 grau em 60 minutos, de 1 minuto em 60 segundos, já é uma divisão que dá uma precisão muito grande, porque veja, cada 1 grau tem 60 minutos e cada 1 minuto tem 60 segundos. Então cada grau está tendo 3.600 segundos, né? Basta nós fazermos essa continha. Então 1 grau tem 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Portanto já é uma precisão muito boa, né? 3.600 segundos. Então, se nós pensarmos na circunferência inteira, 360 graus, quantos segundos vão ser? Basta nós multiplicarmos 360 por 3.600. E aí nós vamos ter 1.296.000 segundos. Então é como se nós, pensando na medida segundo, nós estamos dividindo a circunferência, ou melhor dizendo, né? Eu acabei de falar para vocês, o círculo, em 1.296.000 fatias de 1 segundo. Ou seja, já é uma precisão muito grande que nós conseguimos obter se nós trabalharmos apenas com os segundos. Nós não precisamos de uma subdivisão adicional, principalmente pensando no caso dos babilônios. Agora, é claro, hoje em dia é necessário, né, uma subdivisão maior, caso a nossa preocupação seja a construção de algum equipamento de precisão, um envio de um satélite, enfim, nós precisamos muitas vezes, né,
Hoje em dia de uma precisão ainda maior, né? Sem dúvida alguma, mas para as necessidades dos babilônios que eu gostaria que vocês entendessem que essa precisão do segundo já era mais do que suficiente. E isso era muito importante para eles, porque eles não queriam mexer com vírgula, né? Eles não queriam mexer com vírgula, temos que lembrar que no contexto deles não existiam calculadoras, então eles tinham que trabalhar realmente somente com números inteiros, né? Por isso é que era importante isso aqui para eles, essa subdivisão em 60 partes, né? Agora, o segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês é mais em termos de uma curiosidade, né? Mais num tom de uma curiosidade que eu acredito que muitos de vocês não devem saber, né? Esse símbolo aqui, comentei na aula passada com vocês que seria o apóstrofo, mas não é o apóstrofo, esse símbolo. No caso dos minutos e segundos, e também quando nós usamos nas polegadas, né? Esse símbolo na verdade, aplica, né? Aplica. Eu coloquei até como observação na aula passada. Então eu gostaria de colocar uma diferenciação aqui para vocês, que é o seguinte. Vou fazer algo mais ou menos aproximado do que seria, né? Nós temos alguns sinais gráficos que são o seguinte. Esse sinal, quando é um pouco menor, digamos, pequeno, é o acento agudo. Né? Acento agudo seria esse sinal. E um pouco maior é que aplica. Né? Então aqui vai ter um pouquinho maior e esta sim é aplica. Plica. Plica que eu comentei com vocês que vem do latim aí que significa prega ou dobra. Né? Então aplica é um pouco maior do que o acento agudo. Que sinais mais que nós temos parecidos? O apóstrofo, na verdade, é uma espécie de uma vírgula. Né? Então ele é um sinal mais ou menos assim. Né? Ele é uma espécie de uma vírgula mais em cima. Né? Então, isto é apóstrofo. Em alguns materiais, né, pode ser até feito uma coisa, um pontinho aqui, né, e uma perninha, uma espécie de uma vírgula. Né? Enfim, mas eu vou escrever simplesmente desta forma. Então, a aplica, no caso, ela é usada para, por exemplo, para graus, minutos e segundos, para minutos e segundos, para polegadas, para pés, né? É usada aplica. O acento agudo para acentuar palavras. O apóstrofo nós usamos como, por exemplo, como aspas, né? Usamos como aspas e temos a aspas simples como a aspas dupla, né? Então, aspas, duas aspas ou uma aspas, né? Uma palavra entre aspas. Então é o apóstrofo. E também indicar utilizado para supressão de palavras, de letras, né? Por exemplo, um copo d'água, né? Então, um copo d'água. Então, este sinal é o apóstrofo, que ele indica a supressão, né, de uma letra. Então, no caso, a letra E, né? Em inglês também nós usamos muito o apóstrofo, né? Para supressão, por exemplo, can't, né? Can't, em inglês, né? Não pode, can't. Então, nós usamos cannot, né? Então, nós temos a supressão da letra O aqui. Enfim, então é usado o apóstrofo. E também para aspas, tanto simples quanto dupla. E por fim nós temos um outro símbolo que é um símbolo de pé. Né? De pé, mas também nessa situação aqui, né, seria, que é o chamado ápice. Ápice. Ele tem um uso parecido aí, pelo que eu pude pesquisar, um uso parecido com o apóstrofo, né, que é a finalidade de aspas, né, e também para supressão de letras. Mas caso você tenha alguma informação adicional, né, sobre o ápice, coloca nos comentários aí. Mas enfim, só para curiosidade, tá? Só para deixar claro também que o sinal que a gente usa para os segundos, para minutos, né, e também para polegadas e tudo mais, aplica, e não o acento agudo e nem o apóstrofo. Né? Então é interessante a gente ver isso aqui, para a gente poder tomar mais cuidado como escrever daqui para frente. E por fim, para encerrar essa parte de comentários aí relativos à aula passada, em algum momento eu comentei, né, que os babilônios, uma das utilidades de se usar 360 graus, né, dividir o círculo em 360 partes, era que o 360 tem muitos divisores, né, então permite a gente falar em meio círculo, que são 180 graus, um quarto de volta, que são 90 graus, enfim. Isso era muito bom porque nós temos, o 360 tem muitos divisores. Agora, é interessante a gente observar uma coisa, né?
lá nas nossas aulas mais para trás, aí que nós estudamos sistemas de numeração, nós estudamos os números naturais e estudamos em particular o conceito de múltiplos e divisores. E nós lá aprendemos a descobrir aí quais são os divisores de um dado número, quantos são e quais são, né? Então, para saber quantos são, é muito simples. Para saber quantos são os divisores de um número, nós fatoramos esse número. Então, 360 dividimos por 2, 180. Estamos retomando uma coisa lá das aulas do início do curso lá. Dá para dividir por 2 de novo, 90. Por 2, 45. Agora já não dá mais por 2. Por 3, 15. Por 3, 5. E por 5, 1. Então, no caso, o 360 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5, né? Eu vou escrever vezes 5 elevado à primeira. E nós aprendemos lá atrás, e também demos uma olhada nisso nas aulas de análise combinatória, que é o seguinte: para saber quantos divisores tem um número, basta nós considerarmos os expoentes, somarmos uma unidade e multiplicarmos esses valores, né? O porquê disso, sugiro aí que vocês voltem às nossas aulas aí sobre sistemas de numeração, múltiplos e divisores, e também na parte de análise combinatória. Então esse 3 aqui nós somamos 1, né? Então vai ficar 4 vezes 3, né? Esse 2 mais 1, e 1 mais 1 também vezes 2. Então 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então o 360 tem 24 divisores. Agora, para saber quais são, nós fazemos da seguinte forma. Nós fazemos essa mesma fatoração, no entanto, nós trabalhamos um pouquinho diferente nesta parte aqui. O que nós fazemos? Fazemos uma outra coluna, né? E a princípio nós colocamos 1, né? Aqui em cima, o número 1. E aí nós fazemos primeiro assim, 2 vezes 1, 2. Né? Depois, 2 vezes 1, já fizemos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Ou seja, nós vamos pegando os novos números e vamos multiplicando por todos os anteriores. 3, agora sim, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 8, 24. 3 de novo. 3 vezes 1 até 3 vezes 8 já fizemos. Fazemos aqui 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. E por fim o 5, né? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 8, 40. Né? Depois 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 24 vai dar 120, não é isso? 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18 dá 90. 5 vezes 36 dá 180. E 5 vezes 72, 360. Então olha só quais são os divisores do 360. Vou contar, né? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Exatamente como a gente tinha previsto, né? 24 divisores. Agora, para essa teoria, para vocês entenderem melhor aí, vou deixar aqui nesse vídeo aí, né? Eu colocar um link aí para vocês verem qual é o vídeo que a gente trabalhou com essas questões aqui, para vocês darem uma retomada desse assunto aqui, tá? Então vamos para a aula de hoje agora. Bom, o resultado que nós vamos estudar na aula de hoje é bastante simples. Se chama o seguinte: retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, o que seria isso, né? Nós temos aqui duas retas paralelas, R e S paralelas. R paralela a S. Aliás, aqui um detalhe, né? Eu havia colocado para vocês em aulas anteriores aí que o sinal de paralelo seria isto aqui, né? Duas barras dessa forma, R paralelo a S. Mas o correto, esse sinal, ele tem que ficar de pé, né? É R paralelo a S com duas barras em pé, tá? Então um detalhezinho aí que eu fui confirmar melhor, né? E vi que o sinal para paralelas são duas barrinhas em pé. Então,
R e S são retas paralelas. Lembrando que são retas paralelas, são retas coplanares, ou seja, retas que estão no mesmo plano, porém que não se cruzam, né? Não são concorrentes. São retas distintas, né? No mesmo plano, que não se cruzam, ou seja, elas nunca se encontram, né? Bom, então se duas retas são paralelas, e aí elas são cortadas aqui por uma transversal, que eu vou chamar de T, né? Então R é paralela a S e T é uma transversal, né? É uma reta transversal. O que seria uma transversal? R e T concorrentes, né? Bem como S e T concorrentes. Agora, o que vale nessa situação, né? São concorrentes, se cruzam aqui. Então, as três retas são coplanares, estão todas no mesmo plano. Essa reta T, ela cruza, né? Corta as retas R e S. E é claro, né? A reta R e T formam 4 ângulos e as retas S e T também formam 4 ângulos. No entanto, para nós estabelecermos aí o chamado teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal, basta que nós pensemos unicamente nesse ângulo A, né? E no ângulo E. Eu vou apagar tudo aqui, depois vou refazer aqui esses ângulos, né? Nós pensamos unicamente nesses dois ângulos. Olha só, o ângulo A e o ângulo E. Bom, o que diz, né, esse teorema, né? É o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Ele diz o seguinte, que esses ângulos A e E são congruentes. Tá? Estou colocando de uma maneira mais simplificada. É claro que A aqui está se confundindo um pouco com a medida do ângulo, né? Mas estou colocando esse chapéuzinho aqui justamente para mostrar que é o ângulo de fato, né? E o teorema das retas paralelas cortadas por transversal, ele diz exatamente o seguinte. Se duas retas são paralelas e são cortadas por uma transversal, então esses ângulos A e E são congruentes e ele estabelece também uma recíproca, dadas as duas retas R e S cortadas por uma transversal T. Se os ângulos A e E são congruentes, então as retas R e S são paralelas. Então esse teorema ele tem os dois sentidos aí. Se as retas R e S são paralelas, então os ângulos A e E são congruentes. E, por outro lado, se os ângulos A e E são congruentes, então as retas são paralelas. Então este é o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Agora, esses ângulos A e E, logo nós vamos colocar essa terminologia aí desses ângulos, né? Mas veja, uma vez que este ângulo A e este ângulo E são congruentes, ou seja, lembrando o que significa serem congruentes, terem a mesma medida, né? Uma vez que eles têm a mesma medida, este ângulo aqui, que agora nós vamos chamar aqui de, tínhamos chamado de D, né? E este aqui é o H, tínhamos chamado de H, esses dois ângulos também serão congruentes. Por quê? Porque, veja, este A e D, eles são suplementares. E este E e H também, ou seja, a soma dos dois dá 180 graus. Portanto, assim como esse D ele é o suplemento do A, ou seja, é o que falta para 180 graus, este H também é o suplemento do E. Como o A e o E são congruentes, obviamente o D e o H também vão ser congruentes. Por outro lado, se nós pensarmos neste ângulo aqui, C, nós tínhamos chamado de C, e este aqui, o ângulo G, eles também vão ser congruentes. Por quê? Porque o ângulo C ele é congruente ao ângulo A e nós podemos pensar que eles são opostos pelo vértice. Então o ângulo C e A são congruentes. Da mesma forma, o ângulo G e E eles têm que ser congruentes também, porque são opostos pelo vértice. Mas como o ângulo E é igual ao ângulo A, então tem a mesma medida, né? Congruente. Portanto, o ângulo G vai ser igual ao ângulo C. Da mesma forma, este ângulo vai ser igual a esse, vai ser congruente, né? Então aqui este ângulo B e este ângulo F, né, também eles vão ser congruentes. Por quê? Aqui nós temos dois ângulos opostos pelo vértice e aqui também. Mas como este D é igual ao H, congruente, portanto o B vai ser igual ao F. Podemos ter outra maneira de pensar. Este B ele é o suplemento do A.
e este F é o suplemento do E. Mas como o A e o E são congruentes, obviamente o B e o F são congruentes também. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: muitos materiais apresentam esse teorema como sendo que todos esses ângulos têm que ser congruentes. Por exemplo, que este ângulo A congruente ao ângulo E, o ângulo B congruente ao ângulo F, o C congruente ao G e o D congruente ao H. Mas não há necessidade. Basta que se garanta somente que um par de ângulos é congruente. O A e o E, no caso que nós fizemos inicialmente aqui. Por quê? Justamente porque, uma vez que nós garantimos que este par de ângulos é congruente, todos os outros vão ser congruentes também. Agora, apaguei aqui os outros ângulos. Agora aqui nós temos um detalhe delicado, né? Acabei de comentar com vocês que isso é um teorema. É o teorema das retas paralelas, que diz o seguinte: se R e S são paralelas, então os ângulos A e E são congruentes, né? E se os ângulos A e E são congruentes, então as retas são paralelas. Note que nós poderíamos, em vez de supor aqui que o A e o E são congruentes, poderíamos tomar este ângulo, o B e o F, por exemplo, congruentes, daria na mesma. Mas a gente vai tomar o A e o E. Acabei de falar para vocês que é um teorema, ou seja, esse resultado ele pode ser demonstrado. Para provar esse resultado, nós teríamos que ir lá para os postulados de Hilbert, né, para aquele conjunto de 20 postulados, né, a princípio 21, que o Hilbert propôs, e aí sim nós vamos conseguir mostrar isso aqui. Mas praticamente isso aqui vai estar praticamente nos postulados, ainda assim não ele é uma decorrência, né, por isso é um chamado teorema. Né? Mas infelizmente nós não vamos conseguir demonstrar. Nós teríamos que nos aprofundar um pouquinho mais na questão dos postulados aí propostos por Hilbert, para a gente poder mostrar aí essa questão de duas paralelas cortadas por uma transversal. Então nós vamos utilizar esse resultado entendendo, apesar de ser um teorema, entendendo mais aproximadamente como sendo um postulado, né? Pois ele tem realmente a ver aí com os postulados de Hilbert. Para nós finalizarmos essa parte teórica, a única coisa que nós podemos falar é nomear alguns desses ângulos, né? Então aqui nós tínhamos os ângulos A, B, C e D. Aqui E, F, G, né? E H. Né? Então esses são os 8 ângulos definidos aí pelas duas paralelas cortadas pela transversal T. Bom, os ângulos... Primeiro, nós temos os ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Bom, ângulos correspondentes são ângulos, como o próprio nome diz, correspondentes, né? Então, por exemplo, aqui os ângulos A e E são correspondentes. Né? Os ângulos A e E são correspondentes. D e H são correspondentes. D e H são correspondentes. B e F são correspondentes. B e F. E por fim, os ângulos C e G. C e G. Agora, o fato importante aí sobre ângulos correspondentes, quer dizer, ângulos que estão na mesma posição, né? Então, este A está nessa posição, corresponde a esse E. O D está aqui, corresponde ao H. O C corresponde ao G e o B corresponde ao F. Pela argumentação que nós acabamos de fazer agora há pouco aqui, esses ângulos correspondentes são todos congruentes, né? Então, este A é congruente ao E, o D é congruente ao H, o B é congruente ao F, o C é congruente a G. Vamos até fazer diferente um pouco aqui, que é o seguinte: esses ângulos correspondentes, eles são todos congruentes. Então, vamos escrever dessa forma aqui. Então, os ângulos correspondentes, eles são congruentes entre si. Certo? Então, esse é o primeiro fato aí, ângulos correspondentes. Outra nomenclatura que nós temos. Nós temos ângulos alternos internos. Bom, o que seriam alternos e internos? Bom, internos é a parte que está para dentro aqui, né? Então nós temos, no caso, esse C e este E, né? Porque veja, esse C, ele está nesta posição à esquerda, e este E está nessa posição mais à direita.
Então a gente diz que esses dois são alternos internos. Então nós estamos alternando um à esquerda e um à direita internos, né? E também são congruentes. Por que o C e o E são congruentes, no caso, né? E também o D e o F. Né? Por que o C e o E são congruentes? Assim como o D e o F. Por que esses ângulos C e E, por exemplo, são congruentes? Ora, é muito simples, né? Porque o C e o A são opostos pelo vértice. Então o C é congruente ao A. Mas o A, ele é congruente ao E. Portanto, o C vai ser congruente ao E. Da mesma forma, o D é congruente ao B. Mas o B é congruente ao F. Portanto, o D vai ser congruente ao F. É transitividade, né? Então, alternos internos. Agora, alternos externos. Os alternos externos, né, já vai ser aqui o A e o G. Né? O A e o G vão ser alternos externos. E eles também são congruentes. O A e o G, e o B e o H. Só que agora são alternos externos, né? Porque eles estão para fora agora. E eles se alternam, porque um está à direita e o outro à esquerda. Agora, por que o A, por exemplo, é congruente ao G? Ora, muito simples, né? O A é congruente ao C. E o C é congruente ao G, porque eles são correspondentes. Né? Então, o A é congruente ao G. Da mesma forma, o B é congruente ao H. Então, alternos externos. Então, esses pares de ângulos são congruentes. Correspondentes, alternos internos e alternos externos. Agora vamos ver pares de ângulos que não são congruentes, mas eles são suplementares, ou seja, a soma deles é 180 graus. Olha só, a gente tem aqui os colaterais internos. Né? O que seriam os colaterais internos? Ora, eles estão do mesmo lado, né? Mas na parte de dentro. Colaterais internos, D e E. E também o C e o F. Também a gente tem os colaterais externos, o A e o H, o B e o G. Então são colaterais internos e colaterais externos. Nesse caso eles não são congruentes. Nesse caso eles são suplementares, ou seja, a soma dos ângulos, né, a soma deles dá 180 graus. De fato, né, o D e o E, por exemplo, aqui eles são suplementares. Por quê? Né? São colaterais internos. Por quê? Porque eles são suplementares. Ora, este E ele é congruente ao A. Portanto, como A mais D é 180 graus, eles são suplementares, obviamente o D com o E também vai dar 180 graus. Né? Por conta disso, eles são suplementares. Da mesma forma, os colaterais externos, por exemplo. Por que, por exemplo, o B e o G, a soma deles é 180? Ora, o B é igual ao F, congruente, né, ao F. E o F mais o G dá 180. Portanto, claramente, o G mais o B tem que dar 180 também. Né? Então, resumindo, né, os correspondentes são congruentes, os alternos internos e os alternos externos são congruentes, e os colaterais internos e externos são suplementares. A soma é 180 graus. Bom, isso encerra a teoria da aula de hoje. Agora nós vamos fazer alguns exercícios, né, para praticar isso aqui. Exercícios para a gente dar uma praticada, mas retomando aí o que nós vimos. Nós vimos o teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal. Comentamos que é um teorema que infelizmente nós não faremos a demonstração, pois nós teríamos que recorrer aos axiomas de Hilbert e trabalhar aí dentro de uma perspectiva mais rigorosa aí do que nós fizemos, né, do que nós estabelecemos na nossa playlist de fundamentos de geometria. Mas de uma certa forma esse resultado ele remonta aí aos axiomas realmente mais básicos da geometria e nós vamos aceitar indiretamente como uma espécie de um axioma aí, o chamado teorema das paralelas cortadas por uma transversal, que diz o seguinte, que dadas duas paralelas cortadas por uma transversal, elas vão definir ali ângulos, né? E os correspondentes vão ser congruentes, os alternos internos congruentes, alternos externos congruentes, os colaterais internos suplementares e os colaterais externos suplementares. E vice-versa. Caso esta relação seja estabelecida, né, de um par de ângulos é suficiente, né? Serem congruentes, de ângulos correspondentes, por exemplo, congruentes, então as retas serão paralelas. Então,
o teorema vale nos dois sentidos, né? Se vale a congruência dos ângulos, então as retas são paralelas. Se as retas são paralelas, vale a congruência dos ângulos. E esse exercício está explorando da seguinte forma. Sendo R paralelo a S, ou seja, R e S retas paralelas, calcule x, né? Então ele dá duas retas paralelas e pede para a gente calcular aqui o valor do x. Então aqui é x e aqui 147 graus. Ora, esses ângulos, essa terminologia não é tão importante, né? Você saber essa terminologia de cor, né? Mas com a prática a gente acaba percebendo e entendendo a lógica, né? Veja, esses ângulos são colaterais, porque estão do mesmo lado, e eles são colaterais o quê? Externos, né? Para fora. Colaterais externos, eles são suplementares, né? E olhando para a figura a gente já percebe que eles são suplementares, porque esse x, ele vem para cá, né? Então esse x, ele poderia ser enxergado aqui. Esse x ele é congruente, né? Que aparece aqui. Então de fato eles são suplementares porque são colaterais externos. Então x mais 147 graus tem que ser igual a 180 graus. Passou para lá o 147, vai ficar 180 menos 147, vai ficar x igual a 33 graus. Né? Então esse é o valor do x procurado aqui. Tá? Isso aqui eu coloquei só como auxílio aqui para a gente. A questão original era esta aqui. Agora aqui, nessa situação, nós temos ângulos correspondentes, né? Porque este ângulo está exatamente nessa posição e está nessa aqui, né? Sabemos que as retas R e S são paralelas, portanto esses ângulos eles têm que ser congruentes. Então vamos lá, né? Então aqui x mais 10 graus, ele tem que ser igual a 2x menos 30 graus. Vamos trazer, resolvendo a equação, né? Nós vamos trazer tudo que tem x para um lado, x menos 2x, e para o outro lado, menos 30 graus, menos 10 graus. Não é isso? E aqui nós podemos colocar aqui um sinal de implicação, né? Sempre bom colocar de uma linha para outra. X menos 2x vai ser menos x igual a menos 40 graus. Mas se menos x é igual a menos 40 graus, então o x, multiplicando aí por menos 1, né? Vai ser exatamente igual a 40 graus. Então nós estamos utilizando o conceito de equação do primeiro grau, né? Na verdade, nós estamos caindo em equações do primeiro grau, que é coisa que a gente viu lá no início do curso, né? Nas nossas playlists iniciais, lá volte para essas playlists anteriores, caso você esteja tendo dúvidas aí nas equações do primeiro grau. Olha só, esse é já um tipo de exercício um pouquinho mais complicado envolvendo esse tópico aqui. Ele deu esse ângulo de 30 graus, o ângulo de 40 graus, né? E ele pede esse valor de x aqui, esse ângulo x, e ele diz que as retas R e S são paralelas, né? Então esse é um tipo de exercício que nós temos que ter uma estratégia um pouquinho diferenciada, que é a seguinte. Nós pegamos por este ponto aqui, por esse vértice, vou apagar o x aqui, né? Por esse vértice nós traçamos uma reta T, né? E esta reta T tem a seguinte condição, a T ela é paralela a R e paralela a S, né? Então, quer dizer, nós traçamos neste mesmo plano das retas R e S uma reta T paralela às retas R e S. É possível fazer esse traçado dessa paralela, até para entender isso aí, futuramente nós vamos trazer aqui no canal um outro curso, que é um curso de geometria e desenho geométrico. Nós vamos poder entender melhor aí como fazer esse tipo de construção aqui de uma reta paralela, né? As duas retas dadas aí. Então essa reta T ela é paralela às duas. Portanto, quando nós pensamos neste ângulo aqui, este ângulo de 30 graus, ele aparece aqui. Somente olhando do ponto de vista desta reta transversal aqui, cortando essas duas paralelas R e T, esquecendo a reta S, este ângulo de 30 graus ele é igual a este ângulo aqui de 30 graus, né? Então este ângulo se repete aqui porque eles são correspondentes. E este ângulo de 40 graus, ele é congruente a este aqui. Este e esse eles são alternos internos, pensando nessas duas paralelas cortadas por esta transversal. Então, ora estamos pensando nessa transversal, ora nessa transversal com essas duas paralelas. Então, esse 40 graus ele se repete aqui. Então, o nosso ângulo x original é 30 mais 40 graus. Né? Então, o nosso ângulo x é 30 graus
mais 40 graus, que resulta aí 70 graus, né? Então, é um tipo de exercício um pouquinho mais complicado que nós temos que fazer esse traçado, né? Essa paralela aí. Olha só, este é um exercício para nós ilustrarmos o outro sentido do teorema, que é o seguinte. Se duas retas são paralelas, então vale a questão da congruência dos ângulos. E se vale a congruência dos ângulos, então as retas são paralelas. Então esse exercício, ele não admite de antemão que as retas são paralelas. Ele pede para a gente verificar isso aí. Ora, basta que nós verifiquemos aí se vale a condição dos ângulos, né? Ora, nós temos as retas R e S, será que elas são paralelas? Basta nós verificarmos, porque se os ângulos obedecerem à relação de congruência, então as retas vão ser paralelas. É a recíproca do teorema das retas paralelas. Nós não temos uma nomenclatura para este ângulo, né? Eles são alternos, porque um está de um lado e o outro está do outro, mas um está para dentro e o outro está para fora. Um é interno e o outro é externo. Então não tem uma nomenclatura especial para esse tipo de ângulo. Mas o fato é o seguinte, esse 65 graus, nós podemos levá-lo para cá, né? Esse 65 graus trazendo para cá, ele fica aqui 65 graus. E quando nós fazemos essa soma 110 com mais 65, isso aqui vai dar 175 graus. Ou seja, este ângulo aqui, ele não é 180 graus. E para que desse certo essa situação, esses ângulos eles teriam que somar 180 graus para que valesse aquela questão da congruência dos ângulos, né? Teria que ser 180 graus para que as retas R e S fossem paralelas, tá? Então isso comprova para a gente que essas retas R e S, né, elas não são paralelas. É o seu símbolo para não paralelas, né? Paralelas e corta, né? Agora nós temos aqui as retas R e S. Agora sim, os ângulos 40 graus e 40 graus ali, eles são alternos externos. Agora nós temos um nome, alternos externos. Alternos externos, a soma, eles estão sendo congruentes. Portanto, perfeito. As retas R e S, nesse caso, elas são paralelas, né? Então, quer dizer, o teorema pode ser usado nos dois sentidos. Caso as retas sejam paralelas, então valem essas congruências entre os ângulos. E caso valham essas congruências, então elas são paralelas. Então, é um resultado bastante curioso, né? Nós observamos que vale nos dois sentidos. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!